Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, bem interessante. As genealogias bíblicas. Um tema que gera muita discussão, né? Exato. E a gente vai focar especificamente nas diferenças que apontam entre as listas do Novo Testamento, sabe? E os registros lá da Tanakh, o Antigo Testamento. Principalmente o livro de Crônicas. Aham. A nossa conversa parte de um material. São trechos de um podcast Ensinamentos do Moré André Klein-Rosa. E ele argumenta muito sobre como essas genealogias são centrais na tradição judaica. Sim, ele levanta pontos sobre supostas contradições nos textos cristãos a partir disso. Isso. Então o nosso objetivo aqui é entender esse argumento, sabe? Por que essas diferenças são vistas como tão críticas por essa fonte? E quais as implicações disso? Vamos tentar, desempacotar isso juntos. Com certeza. E para começar, acho que é fundamental entender o peso que a genealogia tem nessa perspectiva judaica que a fonte apresenta. Não é só uma lista de nomes, né? Não mesmo? É vista como a espinha dorsal da história, sabe? A confirmação da aliança, a garantia das promessas divinas e, claro, a principal delas, a linhagem do Mashiach, do Messias. Que teria que vir de David, certo? Sim, mas especificamente, segundo essa visão baseada na promessa, vindo do rei David através do filho dele, o rei Salomão, o Shloma, que foi o herdeiro do trono. Entendi. Então qualquer coisa fora dessa linha Salomão já seria um problema para essa interpretação. Exatamente. É um ponto crucial no argumento deles. E tem um critério que a fonte usa para analisar os textos que é bem direto, né? O tal do sim, sim, não, não. Isso, a ideia de que a verdade na escritura, para essa linha de pensamento, tem que ser clara, sem ambiguidade, sem contradição que precise de muita ginástica para explicar, sabe? Direto ao ponto. É essa lente que eles usam. E o texto-chave para a linhagem real de Davi, segundo essa fonte, é 1 Crônicas, capítulo 3. Ali estaria o registro autêntico, divinamente preservado, da descendência que importa para a promessa via Salomão. Ok, então Crônicas 3 é o padrão ouro para eles. E aí, é na comparação com o Novo Testamento que a coisa pega, né? Onde a fonte aponta os problemas. Exatamente. As duas genealogias principais lá são Mateus 1 e Lucas 3. E é aí que fica interessante. Correto. E a análise da fonte sobre Mateus 1 já começa apontando algumas questões. Dizem que, embora siga a linha de Salomão, essa genealogia omite nomes. Omite, comparado com Crônicas. Isso. E também teria uma contagem de gerações diferente do que está lá em 1 Crônicas 3. Para eles, isso já seria um sinal de alerta, sabe? Considerando aquele princípio do sim, sim, não, não. Já não bate perfeitamente. Entendi. Já começa com uma questão de consistência ali em Mateus. Mas e a genealogia de Lucas 3? O que a fonte diz sobre ela? Em Lucas, aí a questão apontada é ainda mais de base, digamos. Porque a genealogia em Lucas 3, depois que chega em Davi, ela não continua por Salomão. Não. Segue por quem, então? Segue por outro filho de Davi, um chamado Natã. E aí a fonte bate na tecla. Natã era filho de Davi, sim, mas não era o herdeiro do trono. Não era por ele que passava a promessa real específica ligada ao Messias rei, entende? Essa promessa era exclusiva de Salomão. Nossa. Então, a visão da fonte é que as listas do Novo Testamento não só teriam problemas de contagem ou omissão comparadas a Crônicas. Sim. Mas elas também seriam fundamentalmente diferentes uma da outra depois de Davi. Uma via Salomão, com problemas, e outra via Natã. Exatamente isso. A fonte descreve as duas como mutuamente exclusivas e irreconciliáveis, tanto com a Tanakh com Crônicas, quanto uma com a outra. E o que eles dizem sobre as tentativas de harmonizar isso? Tipo a ideia de uma ser a linhagem legal do trono e a outra biológica. Isso eles descartam. Para a fonte, essas explicações são só justificativas para tentar consertar o que eles veem como um erro claro no texto. Uma violação da clareza e da integridade que eles esperam das escrituras. Entendi. A genealogia correta é vista como a assinatura de Deus, né? Não pode ter rasura, nem versões que entram em conflito. Fica bem claro o peso que a fonte dá para essa precisão genealógica, né? Quer dizer, resumindo a perspectiva que a gente está analisando aqui. Essas supostas diferenças entre as genealogias do Novo Testamento e o registro de crônicas na Tanakh são vistas como um ponto crítico mesmo,
que na visão da fonte comprometeria a própria reivindicação messiânica feita ali, por não seguir o padrão que eles consideram autêntico, o divino. Perfeito. A posição é essa. Tem um único registro válido para essa linhagem específica, que é 1 Crônicas 3. Qualquer coisa que desvia disso é um problema. Assim, intransponível para eles. Isso reflete uma visão que preza muito pela consistência, né? Pela imutabilidade da Torá, dos profetas. Sim, totalmente. E levanta, claro, uma questão mais ampla sobre como diferentes tradições, diferentes leituras lidam com variações textuais dentro dos seus próprios livros sagrados, né? Exato. E isso, acho, nos deixa com uma reflexão final, que vem direto dessa análise da fonte. Qual seria? Se a precisão genealógica literal é tão fundamental, um selo de autenticidade e cumprimento de promessa para essa perspectiva, como será que outras abordagens interpretativas, mesmo dentro e fora dessa tradição, explicam ou reconciliam as variações, as aparentes discrepâncias que a gente encontra nos seus próprios textos sagrados? Fica a questão sobre os métodos de leitura, né, e os critérios que cada um usa para validar um texto.